Este jovem que ao ser levado como cativo para a Babilônia, como todos conhecem a história, que Israel foi invadida pelo exército de Nabucodonosor, e Daniel, juntamente com seus 3 amigos, foram levados cativos para a Babilônia. E Daniel sempre foi aquele jovem fiel, aquele crente fiel, temente a Deus, um crente de oração, um crente que orava 3 vezes ao dia. E ali, meus irmãos, nós sabemos que quando Nabucodonosor faleceu, o seu filho assumiu o trono, mas reinou de uma maneira totalmente errada. E ali Deus permitiu que Dário conseguisse vencer o exército de Nabucodonosor e conseguiu ali assumir o reinado. E Dário começou a reinar na Babilônia. E diz a Bíblia, irmãos, que o reino da Babilônia era uma potência grande, o reino da Babilônia. E Dário, quando assumiu o reinado da Babilônia, Dário fez uma coisa sábia. Porque enquanto o rei Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia, ele reinou sozinho, no sentido de querer fazer tudo só. Mas ali a Bíblia diz que quando Dário assumiu o reinado da Babilônia, Dário pegou aquele grande reino e dividiu em 120 províncias. E em cada província constituiu um presidente. E sobre esses 120 presidentes, constituiu 3 príncipes, ou seja, 3 supervisores, para supervisionar o reinado ou o reino da Babilônia, para que ele não tivesse prejuízo. E ali, meus irmãos, nós vemos que quando o rei Dário fez aquela reunião, que constituiu 120 presidentes sobre as 120 províncias da Babilônia, constituiu os 3 príncipes para supervisionar os 120 presidentes. Um dos príncipes era Daniel. Daniel foi escolhido para ser um dos supervisores do reinado de Dário. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Daniel era fiel. Daniel era tão fiel que o rei, ao observar Daniel, achou tanta integridade, tanta sinceridade em Daniel, que o rei Dário pensou em constituir Daniel sobre todo o seu reino. Ou seja, Daniel seria a segunda pessoa do rei Dário. E isso trouxe uma inveja para os seus amigos, trouxe uma inveja para os 120 presidentes e os 2 príncipes. Porque de tanta gente, Daniel foi escolhido. Por quê? Porque Daniel era um crente fiel a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, Deus nos abençoa. Nós somos abençoados porque a promessa de Deus para a igreja, a promessa de Deus para quem é crente fiel, é onde ele pisar a planta do pé, Deus abençoa. Lá no livro de Deuteronômio, Deus fala com Moisés, para que Moisés fale para o povo, dizendo: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se obedecer os meus estatutos, e a maldição se desobedecer os meus estatutos. E Daniel, irmãos, era obediente aos mandamentos. Daniel era obediente a Deus. Por isso que Deus abençoou, por isso que Deus escolheu a Daniel. E a inveja tomou conta daqueles homens ali. E começaram a procurar ocasião contra Daniel, para que tivesse de acusar ele de alguma coisa, para que o rei desistisse de colocar Daniel como a sua segunda pessoa sobre o reinado da Babilônia. Mas só, meus irmãos, que quando o crente é fiel, o inimigo vai procurar alguma coisa, mas não vai encontrar. É o caso de Jó. Deus olhou do céu à terra, e Satanás na terra querendo acusar Jó. E certa ocasião, os filhos de Deus vieram à presença de Deus, e Satanás veio no meio. E Deus pergunta: de onde vem Satanás? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus agora vai dar testemunho de Jó. Viste meu servo Jó,
como ele é fiel, como ele é obediente a mim. Aí Satanás diz: mas também com a riqueza daquela, quem não é obediente? Porque as pessoas, irmãos, pensam que é para servir a Deus, só é para servir a Deus se tiver as coisas. Irmãos, a gente serve a Deus, não é por aquilo que Deus nos dá, é por aquilo que Ele é, viu? Nós servimos a Deus porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é abençoador, Deus é misericordioso. Nós não vamos servir a Deus por interesse, não. A gente vai servir a Deus porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. E aqui, meus irmãos, eles procuraram ocasião contra Daniel, mas não encontraram. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é fiel e verdadeira. E ela diz, irmãos, quando Daniel aqui sendo perseguido pelos seus amigos, entre aspas, porque às vezes a gente pensa que tem amigo aqui na terra, mas eu costumo dizer, irmão, aqui na terra a gente não tem amigo, a gente tem conhecido. Amigo verdadeiro é Jesus. Porque às vezes, irmão, você considera alguém seu amigo, e nas horas mais difíceis da sua vida, ele lhe abandona. Mas Jesus não. Jesus está em qualquer momento da sua vida e está com você. Seja na abundância ou na escassez, Jesus está com você. E muitas vezes aquele que se diz seu amigo, quando vê você no aperto, aí tira o corpo de banda, deixa você sozinho. Aleluia. E a palavra diz, irmãos, que Daniel ali despertou uma inveja naqueles homens, porque ele sabia que não tinha as qualidades de Daniel. A palavra do Senhor diz aqui também, na Bíblia Sagrada, que Daniel orava a Deus, porque o crente que ora, esse crente é vitorioso. Aleluia. E a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo ensinando a igreja, ele diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem contenda. Então Daniel, irmãos, era esse crente de oração, era um crente que orava, era um crente que buscava Deus, aleluia, porque a Bíblia diz assim: orai pelos que vos perseguem, orai e não amaldiçoeis. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, Paulo nos ensina a respeito do amor. Ele diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem ensinamento para nós de todas as formas. E diz aqui, meus irmãos, que eles procuraram ocasião contra Daniel, mas a palavra diz, Pedro escrevendo na primeira epístola, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então eles observavam a diferença em Daniel. Por quê? Porque Daniel era fiel. Daniel era sincero. Porque de 122 homens, porque era 120 presidentes e 2 supervisores, justamente o único que o rei viu fidelidade e sinceridade foi Daniel. Por quê? Porque ele era um crente fiel a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que quando nós somos fiéis, o nome do Senhor é glorificado através da nossa fidelidade. Nós estamos aqui nesta noite em mais um culto de doutrina, para nós aprendermos a sermos mais crentes. Não ser mais crente para querer ser mais que o outro. Não é assim. Ser mais crente, que a gente fala no nosso linguajar, é ser mais obediente, é ser mais temente a Deus, obedecer a Bíblia, observar os mandamentos do Senhor, andar com sinceridade, porque Jesus nos ensina lá em Mateus: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta,
senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí ele continua: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante da igreja. É diante da igreja, é? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, querida igreja, nós temos, irmãos, que andar como luz neste mundo. Temos que dar testemunho, sermos testemunha fiel, porque não foi nós que escolhemos a Jesus, foi Ele que nos escolheu. Lá em João 15,16, Jesus mesmo falou: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto fizerem, o nome de meu Pai seja glorificado. Então, irmãos, se nós andarmos como crente aqui na terra, obediente a Deus, obediente à doutrina da Bíblia Sagrada, porque estamos aqui para aprender. Doutrina é estudo, doutrina é ensinamento. Estamos aqui para aprender, irmãos, a sermos cada dia mais fiéis ao Senhor, porque Deus quer de nós a obediência. Eu sempre digo que na vida do crente, irmãos, só não pode faltar 4 letras na vida do crente. É o obedecer. Obedecer. Não pode faltar não, irmãos. No alfabeto de Deus só tem essas 4 letras para nós, em termos de obediência: o O, o B, o D e o C. Obedecer. Então temos que ser obedientes a Deus, porque quando somos obedientes a Deus, somos obedientes aos nossos líderes, somos obedientes às autoridades. Por quê? Porque a Bíblia ensina que devemos obedecer às nossas autoridades. Nós temos a autoridade civil e eclesiástica. As autoridades civis são o delegado, os governantes. A autoridade eclesiástica são os nossos pastores, os nossos líderes. Então temos que ser obedientes a ele. Porque alguém já diz assim: eu já vi crente dizer, eu vou lá obedecer a pastor. Está fora da Bíblia esse crente. Porque está escrito aqui, ó: obedecer aos vossos pastores, porque vela por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela. Porque, irmãos, o pastor da igreja, quando ele assume a igreja, ele é responsável por toda a igreja. E ele é quem vai cuidar da igreja. A igreja está sob a sua responsabilidade. Por isso que o pastor às vezes é cuidadoso, e tem que ser cuidadoso mesmo. Jesus coloca o pastor da igreja para ser cuidadoso. Se faltar um irmão, meu Deus, o irmão não veio hoje, o que é que está acontecendo? Já vem aquela preocupação. Eu digo isso, irmão, porque eu já passei por algumas igrejas, pastoreei, e isso acontecia comigo, irmão. Todo pastor é assim. Por quê? Porque nós estamos com a responsabilidade sobre a igreja. Os irmãos estão sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. Você é a pessoa, irmão, você tem 10 filhos, um exemplo que eu estou dando. Quando chega de noite, falta um. Aí você vai dormir tranquilo? Não. Se você realmente é um pai, é uma mãe, você não vai ficar tranquilo. Você vai procurar onde é que está seu filho. Cadê meu filho? Não chegou? Onde é que está ele? Já está na hora de se deitar, de dormir, meu filho não apareceu. O pai vai se preocupar. Do mesmo jeito é o pastor, irmão. O pastor se preocupa com as ovelhas. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus conta uma parábola de um homem que tinha 100 ovelhas. Só que quando ele foi colocar as ovelhas para o curral, faltava uma. Aí o que ele fez? Deixou as 99 no curral e foi atrás daquela perdida. Por que ele foi atrás da perdida e deixou as 99? É porque as 99 já estavam guardadas. Ele foi atrás daquela que não estava no rebanho. Aleluia. E diz a Bíblia que quando ele achou a ovelha, ela estava machucada, caída. E ele pegou a ovelha com muito cuidado, passou óleo, passou azeite nas feridas e trouxe a ovelha nos braços para o rebanho novamente, para o aprisco.
Então é isso que Jesus faz com nós, e é isso a responsabilidade que está sobre o líder, o pastor. Mas muitas vezes